Glória a Deus. Glória. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. A noite de alegria está na presença do nosso Deus. Nesta noite eu vim num propósito de adoração ao Rei Jesus de Nazaré. Nesta noite eu creio que todos já se alegraram e o Senhor já falou, já através do louvor, de oração. Eu creio que nesta noite todo vai sair maravilhado. Vamos adorar o nome do Rei e abençoar o que vai trazer a palavra. Quando nós levantamos a mão para o céu, nós estamos se vendendo aos pés do Senhor. Vamos adorar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Santo, bendito, amado, superando Deus, eterno, poderoso. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está abençoando a tua igreja. Pai, fala nesta noite através da tua palavra. Usa teu filho tremendamente, Deus, porque só o Senhor que vai abençoar os corações de cada um nesta noite, porque a palavra que vem do coração do Senhor para o coração da tua igreja, Pai, fala conosco nessa noite, porque que o Senhor, quando fala nos nossos corações, nós saímos abençoados, cheios do poder do Espírito Santo, cheio da glória do Senhor. Desce tua glória nesta noite sobre os teus filhos no nome de Jesus. E amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor. Como recebeu o nosso irmão, glória a Deus, o nosso irmão Volteres, né, para trazer a mensagem de Deus ao nosso coração nesta noite. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que chegou. Você vai ser abençoado e agraciado pelo poder da palavra de Deus. E esta noite, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Deus abençoe. Amém. Que Deus seja louvado, Jesus. Boa noite aos irmãos. Amém. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Motivo de alegria estar aqui, Materezinha, pelo seu convite que você nos fez na segunda-feira passada. Aleluia. E aqui nós estamos, né, com o intuito de pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a todos. Pode ficar na cadeirinha de vocês sentados aí. Glória a Deus. Seja suave. Né? Aleluia. Abençoe. Nós vamos aqui dar uma passeada pela Bíblia Sagrada nessa noite. Amém. Vendo aquele que Ele nos deixou de precioso da palavra. É verdade. Glória a Deus. Ele fala em Mateus 24, 35 que tudo que a gente faz, fez, aqui vai passar. Que a gente vê. É verdade. Mesmo o céu e a terra que a gente pisa. Tudo isso vai passar. Mas as minhas palavras não vão passar. Glória a Deus. Verdade. Elas serão de eternidade em eternidade. Portanto, aquele ou aquela que se fundamenta nessa palavra também vai viver de eternidade em eternidade com Deus. Glória a Deus. Bendito seja a palavra de Deus. Eu convido os irmãos que abram a Bíblia de vocês e lá em Lucas capítulo 10, verso do 25 em diante, tem uma conversa que Jesus tem aqui com o homem da lei, né? Eu gosto muito dessas conversas que Jesus teve com esses homens da lei, né? Trazem para nós umas reflexões extraordinárias, profundas, né? Então, que Deus nos abençoe, o coração de vocês, e o meu, possam estar como terreno. Aleluia. Lucas 10, a partir do verso 25. Glória a Deus. Glória a Deus, meu Deus, meu Pai umas amado, três querido, passagens te aqui na abençoe Bíblia, mesmo, não Senhor sei. Jesus. Glória a Deus. Lucas 10, a partir do verso 25. Mais uma vez, irmã Teresa, muito obrigado. Deus abençoe. Eu é que agradeço, Deus pastor. abençoe você. Eu é que agradeço mesmo, mas você nem sabe como meu coração agradece. E Deus se agrada tanto nesse momento aqui com todos nós. Todos acharam? Eu gostaria que todos achassem. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 25. A partir do verso 25. Que é para você não dizer por aí que um caboclo da camisa comprida passou aqui e disse, não, eu li na Bíblia, eu vi na Bíblia, viu? Aliás, eu gostei desse plano. É isso aí que eu tava vendo. É isso aí que eu vi agora nesse minuto, ó. Desse plano aqui. E combinou com minha camisa, irmã Marinete. A decoração. Antes disso, eu queria destacar uma palavra que foi dita aqui no Salmo 103, pela irmã Amparo, bela palavra que ela disse, os irmãos também. Porque eu gostei do que ela falou no Salmo 103, ela disse que Deus ele fundamenta e mostra pra gente que a gente é pobre.
Muitas vezes a gente se acha um diamante, uma pepita de ouro. verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente é pó. Né? Eu estava lendo um livro do escritor e ele diz assim, ó, enquanto você não se transformar pelo seu pensamento que você é pó, Deus não vai fazer nada na sua vida. É verdade. Porque a autossuficiência, ela nos tira da presença de Deus. Tá? Há muitas pessoas hoje que o maior problema é a autossuficiência. Porque eles não têm alguns vícios, não têm alguma coisa, eles já se acham que a porta do céu está aberta para eles. Não é assim não. É só você abrir depois na sua Bíblia, capítulo 10 do livro de Atos, que ele vai explicar para você que os bons, as boas virtudes, são obrigações nossas, mas não nos levam para o céu. Há um fundamento de Deus para que o homem e a mulher entrem no céu. E vocês sabem qual é? É quem crê no Senhor Jesus. Seja ele bom ou seja ele ruim, você tem que crer em Jesus, senão você não entra na porta do céu, você não vai para a eternidade com Deus. Então as minhas virtudes, ou aquilo que eu tenho de bom, aquilo ali não me leva à presença de Deus. É só você ver isso. O homem chamado Cornélio, depois você pode ver na sua Bíblia, na sua casa tranquilamente, ler para o seu marido, para os seus filhos, para a sua esposa, o capítulo 10 de Atos. Ele vai explicar bem o que a gente colocou aqui. Então a gente é pó. Muitas vezes a gente se engana e às vezes se acha que é um diamante, uma pepita de ouro. Nós somos pó, né? Estamos aqui vivos, aqui, reunidos aqui, pela palavra do Senhor e pelo fôlego da vida que ele soprou, da vida dele que ele soprou em nós. Glória a Deus. Então Deus colocou em nós eternidade dentro de nós. Né? E isso nos puxa a ele, por isso ele enviou Cristo Jesus, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus Deus. abençoe os irmãos em nome de Deus. O texto sagrado diz assim, a partir do verso 25. Eis que certo intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei e como tu interpretas? E ele respondeu, ele disse, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste certamente, fazei isto e viverás. Glória a Deus. Fazer isto e viverás. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E vamos, essa pergunta que ele faz assim, muitas pessoas fazem. Fazem a mim, já fizeram para vocês, né? O que farei para herdar a vida? O homem está sempre fazendo algo, né? Para que Deus olhe para ele e ilumine ele. Só que não temos a capacidade de fazer nada para Deus. Glória a Deus. Nós não temos bondade no nosso coração. É muito triste o nosso resultado. Então, se nós quisermos entrar na glória de Deus, como muitos aqui já entraram em nome do Senhor Jesus, é crer no Senhor Jesus. Nós temos que ter uma nova vida e por isso nós temos que ter para essa nova vida um novo nascimento. Ele explicando isso numa conversa que ele teve com um homem chamado Nicodemos, do capítulo 3 de João. Ele explicou isso para ele e ele também era intérprete da lei, mais afiado do que esse. Porque ele era um senador judeu e era um homem muito importante do clero judaico. Mas Jesus disse essa frase somente a ele. Jesus não disse a mulher do fluxo de sangue. Jesus não disse aquela prostituta que o lavou com óleo e bálsamo. Jesus não disse ao ladrão da cruz. Jesus não disse a nenhuma das pessoas, mas para ele disse. É preciso nascer de novo. Glória a Deus. Como é que eu recebo uma resposta dessa de um rabi da Galileia, de um cabelo que eu não vi ele na faculdade, ele não frequentou o Sinédrio, ele não estudou a lei de Moisés? Como é que ele vai dizer isso para mim? Hoje, irmãos, ainda existem muitos preconceitos em relação à Bíblia Sagrada, em relação às coisas da Bíblia. Muitos. Né? Nós temos muitos templos. Né? São muitos. Um dia desse eu catalogando com um irmão na minha casa, sentado, ele contou, deu mais de 38 templos e outras coisas, deu mais de 45. O grande problema, e ele me dizendo, e outra pessoa que estava na minha calçada disse, é muito bom, quanto mais tem, mais se multiplica a palavra de Deus. É verdade, será isso? Nós temos a maioria deles, no meu entendimento, eu estou com 20 anos que leio essa Bíblia. E tem muitas coisas que eu vejo dentro dessas agremiações, dessas instituições, que são somente regras. Regras. E elas estão muito distantes do que o Rabi da Galileia falou. Por que elas são regras? E você é encorajado a algum homem que se diz pastor a cumpri-las.
a cumpri-las. Aí você consegue. Eu agora sou crente, agora eu vou cumprir essa palavra. Não é assim que acontece as coisas. Eu estou há 15 dias pregando nesse sistema, há 25 dias, quer dizer, falando sobre esse segmento da autossuficiência do homem e dele, né, mecanicamente cumprir regras e preceitos de coração humano e achar que está no reino de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a essência do cristianismo, a essência de Cristo é o amor. Se você observar o texto do coração da Bíblia, João 3,16, o que é que diz lá, vocês sabem de qual salteado, não sabe não? Porque Deus amou o mundo de de tal tal maneira maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. A Bíblia diz que ele amou. Então qual é o fundamento do cristianismo? Se eu não conseguir ainda chegar ao meu irmão com amor, a gente fala, Pai do Senhor, irmão. Eu gosto muito de usar graça e paz, porque eu sou simpatizante do apóstolo Paulo. Para mim, ele foi, depois de Cristo, o maior cristão que já pisou nessa terra. Esse é eu que estou dizendo, caboclo, né? Não é? Depois de Cristo, para mim, Paulo foi o cristão mais especial que já pisou nessa terra. Então, eu gosto de usar isso, que ele dizia isso no final das cartas, né? Graça e paz. Então, o fundamento é o amor. E uma pergunta que eu faço para vocês, e para o meu coração e para a consciência de cada um de vocês. Vocês estão vendo esse amor sendo respirado na sociedade? A gente fala com o irmão, será que realmente esse irmão compreende que irmão em Cristo é irmão de verdade? Você sabia que ser irmão em Cristo é mais forte do que o teu irmão de sangue? É verdade. Tu sabes disso? É bom saber disso. Tu sabe que a tua família é aqueles irmãos que processam a mesma fé que tu tem, mais forte do que a tua. Se alguém não acha isso, irmão, está enganado com o cristianismo. Está enganado com o que falou o pregador da Galileia. O Rabi da Galileia, como era chamado. Então ele diz aqui, ele disse, então Jesus lhe disse no verso 28, respondeste bem, corretamente. Agora tu vai fazer isto e tu vai viver. Coloca esse amor para funcionar com as pessoas. No tempo, irmão Teófilo, de Jesus, irmãos, todos, irmãos, havia os dois segmentos de pessoas. Havia os fariseus, que era uma seita, também tinha os saduceus, tinha os escribas. Os escribas eram os copistas dos saduceus e dos fariseus. Ele ficava copiando, eles aprendiam a lei de Moisés, só que mecânico para eles. Mas a principal seita era dos fariseus, eles eram implacáveis. Eles foram tão implacáveis com Jesus que lá no capítulo 8 de João, o próprio Cristo disse, vocês são filha do diabo, porque eles encheram tanta paciência de Cristo que ele chegou a dizer isso. Falando da lei, né, sem amor. Nós tínhamos dois segmentos. Tínhamos os fariseus, né, que era exatamente o povo centrado pelo aquele povo judeu, que foi tirado por Moisés, lá do Egito até a Canaã. E nós tínhamos os gentios, que era um povo não judeu. Esses gentios, eles adoravam toda coisa. Pedaço de madeira, vidro, pedra, tudo. Os judeus não adoravam não, mas eram implacáveis na lei. Eles aplicavam aquela lei sem amor. Eram regras. E eles pegaram e deturparam toda aquela lei. Eles começaram a fazer regras para eles mesmos, dentro dos templos. Eles transformaram o templo de Salomão, né, numa coisa totalmente mística. Que tudo só acontecia lá dentro. E tome cuidado, porque essas mesmas regras estão aqui dentro. As pessoas acham que todas as coisas acontecem só dentro de um templo. Tomem cuidado com isso. Quando a irmã, quem me conhece sabe, quando me chamam para pregar, não venham passar a mão em cabeça de ninguém. A casca racha para mim. Mas os ensinamentos de Jesus, eu faço isso para passar os ensinamentos de Jesus para que você compreenda, e eu também. Então eles tudo era mecânico. Para você ter uma prova de tudo que era mecânico, no capítulo 8, vocês sabem muito bem disso, no capítulo 8 do livro de João, eles pegaram uma mulher em adultério, vocês conhecem essa palavra muito bem, o texto está em João 8. E eles implacáveis na lei, trouxeram aquela pobre mulher, um monte de macho, pegaram, e naquele tempo eles tiravam a roupa dela da cintura para cima. Um estado totalmente de intranquilidade, né?
de fazer aquela pobre passar por uma humilhação muito grande. E eles levando ela para apedrejar. Por quê? A lei de Moisés mandava. Só que no caminho eles encontraram o Rabi da Galileia, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele estava sentado, riscando o chão com a ponta do dedo dele. E ele disse, agora nós vamos pegar aquele Rabi. Vamos passar lá? Vamos levar essa mulher até lá? A mente miserável daqueles homens fundamentaram duas coisas. Eles disseram assim, se ele disser para nós que ela não deve ser apedrejada, o Sinédrio vai acusá-lo de descumprir a lei de Moisés. Se ele disser que ela tem que ser apedrejada, o Império Romano vai acusar ele de homicídio. Então nós pegamos ele. O que uma mente maquiavélica? Você sabia, irmão, que essas mentes maquiavélicas estão no meio de nós, do mesmo jeito de hoje? Infelizmente. Muitos pregam, cantam, fazem voada danada. Mentes maquiavélicas. O que é uma mente maquiavélica? Sem amor, sem a direção de Deus. Ele tem até as informações necessárias, ele grita, ele fala, mas ele não tem amor. Ele não tem amor. Na hora de se compadecer de alguém, eu estou fora, segura a Bíblia na mão e aperta. Eu estava dentro de uma farmácia um dia desse, num lugar aqui de Esperantino. E entrou um camarada, ele estava meio... tinham tomado mais do que o necessário, né? Tem duas pessoas que eu nunca briguei na minha vida e nem vou brigar em nome de Jesus. Que eu protejo muito. É bêbado e doido. Se alguém mexer com alguém perto deles, eu entro no meio. Mas não é para brigar, não é para separar. Eu tenho um carinho muito grande por essas duas pessoas. Eu não sei por que não, mas eu tenho. Aí o camarada já foi expulsando ele. Jogando as mãos nele. E antes disso ele tinha chamado, a paz do Senhor, irmão, o irmãozinho estava lá. E eu fiquei assim analisando, sentado naquela calçada. E eu disse, será que Jesus tinha jogado a mão nesse dedo? Você acha que tinha, irmão? Não. Você não lembra? Não, jamais. Jamais, né, irmão? Jamais, irmão. Eu não. Que coisa boa, né? Tenho certeza. Jesus não tinha jogado nele, não. Ele não joga. As prostitutas chegavam perto dele e ele abraçava todos, ficavam dando, dava aquele tranquilo, aquele refrigério para elas. Voltando ao texto de João 8. Os camaradas trouxeram aquela mulher e indagaram para Jesus. Bom mestre, essa mulher foi pega em legítimo adultério, com testemunho. E a lei nos manda que as tais sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Jesus calado, riscando a ponta do chão. Alguns teólogos dizem que ele estava escrevendo os 10 mandamentos. Outros dizem que ele estava escrevendo o nome daquelas pessoas. Na primeira indagação ele não deu ouvidos, não respondeu. Mas eles fizeram a segunda indagação, tornaram a perguntar. Jesus olhando para eles e disse, aquele que entre vós estivesse em pecado, sem algum defeito, sem alguma marca, seja o primeiro a jogar a pedra nela. Ele tornou a baixar a cabeça e olhar para o chão. Quando ele olhou para a turma, não tinha mais ninguém. Graças a Deus que as consciências deles doeram. E os mais velhos foram soltando as pedras. E os mais novos, encorajados pela atitude dos mais velhos também. Jesus se arruma no chão e olha para aquela mulher. Mulher, cadê os teus acusadores? Você já não tem nenhum, só sobrou eu e o Senhor. Sobrou eu. E eu não vou te acusar. Não vou te condenar. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ali, a lei de Moisés estava sendo aplicada, correto? Mas ele se encontrou com a graça de Deus. A graça de Jesus. Glória a Deus. Nós temos uma coisa diferente, nós temos uma graça. Milhares e milhares, centenas e centenas de milhares de irmãos não sabem o que significa graça até hoje. É preciso conhecer isso. E é preciso deixar entrar dentro de cada um de nós para que a gente espalhe. O cristianismo significa isso, é você ser iluminado e iluminar os outros. Amém. Glória a Deus. Quando ele diz que você é a luz e que você não pode colocar uma lamparina debaixo de uma cuia, senão ela não vai iluminar. É para você iluminar os outros. E essa luz, ela é fundamentada pelo amor de Deus. Amém. Tudo começa aqui em João 3,16, que é o coração da Bíblia, por amor.
Então temos que desenvolver esse amor, irmãos. E para mim desenvolver esse amor, eu não posso me esquecer que sou pó e daí começar tudo na pessoa de Cristo. Ele vai nos lavar. Então, irmãos, por que é que você acabou de dizer? Todo mundo concorda com a irmã que Jesus não ia jogar a mão naquele bêbado? Todo mundo aqui concorda? Amém? Ele não ia jogar. Ele ia tratá-lo bem. Talvez levá-lo para sua casa. Talvez depois que ele tivesse bom, ele ia lá tomar um chazinho com ele. Ou um bolo. Né? Vocês concordam unanimemente com isso? Agora uma pergunta eu faço para vocês. Por que é que 2000 anos se passaram e os discípulos de Jesus continuam fazendo totalmente diferente? É porque existe esse grande diferencial. O amor. Eu tenho que, de certa forma, olhar os ensinamentos de Jesus na Bíblia, as conversas que ele teve com as pessoas, o seu aspecto social, aquilo, como ele fazia, eu tenho que fundamentar aquilo em mim. Porque senão você é um zumbi por aí, com a Bíblia na mão, mecanicamente marchando, cantando, sem amor. Então 2000 anos se passaram e os discípulos de Jesus não conhecem aí o amor. Estão fundamentados dentro de um templo, fazem o culto dele, termina e acabou, ninguém sabe o problema do outro. Uma vez uma certa irmã me disse, eu gosto dessas igrejas da capital, elas são grandes. E a gente se senta ali, terminou o culto, eu vou embora. Eu disse, você precisa, irmãzinha, com todo respeito que eu tenho, você era mais velha que eu, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Você precisa dar uma olhada ali em Atos 2, 3, por ali, para você como funcionava a igreja primitiva. Que congregação é essa que Jesus é o nosso capitão e eu não sei. O que é que minha irmã passa, do que meu irmão passa. Eu tenho que saber, irmãos. Porque nós temos que chegar junto, como a irmã cantou lá na Canaã espiritual de Deus, juntos. Eu não posso deixar ninguém para trás. Eu tenho que olhar para trás de vez em quando, se alguém caiu, ir lá e pegar. E se isso acontecer 70 vezes 7 por dia, eu tenho que fazer isso. Sabe por que eu não faço isso 70 vezes 7 por dia? Porque não tem amor. Não tem amor. Eu sou um irmão em Cristo Jesus, tenho um nome enrolado em alguma agremiação por aí, mas eu não desenvolvi o amor ainda. Falta desenvolver isso. Então, voltando lá que eu disse, nós tínhamos os judeus e nós tínhamos os gentios. Os gentios adoravam toda coisa, pedaço de vidro, prato, e os judeus fundamentados pela lei de Moisés. Sabe, no entendimento que a Bíblia me dá dos meus 52 anos e 22 que leio a Bíblia, esse aspecto não mudou muito não. E pastor, a gente percebe hoje que Irmão, que as pessoas não têm mais amor uns pelos outros. isso. Porque se tivesse amor uns pelos outros, não estava acontecendo no mundo o que está acontecendo agora. Oh, louvado seja Deus. Então, e Deus está vendo tudo. Mas as pessoas precisam entender e amar a Deus, principalmente para poder amar o próximo. Isso. Se você não ama a Deus, você não é capaz de amar o próximo. Jamais. Deus abençoe suas palavras. Então, quando a gente ama a Deus, a gente ama o nosso próximo. Isso. Aquilo que eu não quero de ruim para mim, eu não quero de ruim para o meu irmão. Eu só quero coisas boas. Então eu vejo assim que hoje as pessoas elas se julgam melhor do que o outro, quando na verdade nós não somos melhor do que ninguém. O fato de você ser preto, eu ser branca, ou eu ser rica, ou eu ser médica, ou eu ser uma trabalhadora rural, não me engrandece adiante de Deus. Porque Deus, Ele quer o nosso coração. E Ele quer o nosso coração limpo. É isso aí. Que nós amamos o nosso irmão. É verdade. Glória a Deus. Ele quer a gente com o coração limpo. E para isso a gente precisa amar os nossos irmãos. Nós precisamos ter mais proximidade dos nossos irmãos. Porque Amém. Deus quer o amor. É verdade. Deus quer o amor. Glória a Deus, meu Deus. Deus é Abençoe, amor. minha Pai. Deus é tudo. Tudo que nós temos é do caminhar e enxergar e você não agradecer a Deus por tudo que você tem. E dizer,
Ah, eu sou pobre, né? Pobre. Parabéns, que em nome de